Sejam todos bem-vindos ao podcast A Seara, um espaço onde a gente vai falar de negócios e tudo o que envolve o mundo corporativo. Hoje, a gente vai falar sobre turismo e os potenciais que Araguaína oferece nessa área. Para falar sobre o assunto, a gente tem convidados especiais aqui. Entre eles, a gente tem o Joelson Souza, que ele é empresário do setor de viagens e turismo com mais de 16 anos de atuação no mercado e é referência regional em turismo e viagens corporativas, além de integrar a diretoria da Seara. Bem-vindo, Joelson. Obrigado, boa tarde. A gente tem também o professor Eric da Silva, que ele é professor da Universidade Federal do Tocantins, a UFNT, tem doutorado em turismo e mudanças climáticas, é um profissional com mais de 20 anos de experiência em gestão e destinos turísticos. A gente também recebe o Eduardo Souza, que é condutor e instrutor de ecoturismo, fundador da Selva Radical. Vertical. Bem-vindos todos. Obrigado. Então, falando em turismo de Araguaína, vamos começar com o professor. Professor, na sua visão, o que Araguaína oferece nessa área? Veja, turismo em Araguaína, para mim, o maior potencial que eu percebo é para o turismo de negócios e eventos. Então, nós temos aí o maior centro de convenções do estado do Tocantins, ali na Via Lago. Nós temos agora, finalmente, os voos retornando para Araguaína, que é fundamental para o turismo de negócios e eventos. E nós temos uma rede hoteleira em expansão, crescente. Isso significa que nós teremos mais leitos e poderemos receber eventos de maior porte. Aquele centro de convenções, salvo engano, ele é para 5.600 pessoas. Então, nós não temos no Tocantins. Talvez nós não temos... Eu chego a arriscar que talvez nem Imperatriz e nem Marabá tenham um espaço com tamanho de público desse. Então, sem sombra de dúvidas, este é o maior potencial para a cidade hoje que está se configurando. A gente tem aí a cidade em expansão, aí a gente está crescendo, a Araguaína está virando uma potência gigantesca. E como que, para você, Joelson, você vê esse crescimento aí desse cenário atual e em questão do turismo? Você vê mais pessoas, mais potencial de pessoas transitando por aqui? Sim, inclusive agora, né, com esse novo voo que vai começar agora no dia 22 de outubro, né? Isso aí vai melhorar a circulação de pessoas, de empresários, de empresas que sempre sonharam em ter o seu negócio em Araguaína. Porque Araguaína é um setor que as indústrias, elas ficam caçando um pezinho para implantar alguma coisa aqui em Araguaína. E a gente sabe que muitas empresas passaram aqui de passagem, né? E não ficaram devido à locomoção, né? Quem que quer implantar um mega negócio numa cidade que não tem um avião, né? É o principal meio de transporte que a gente sabe que é para viabilizar, para poder ter uma rapidez, né, nos seus negócios. Então, com esse novo voo em Araguaína, o crescimento que vamos ter aqui vai ser enorme. Certo. Eduardo, o professor já deixou claro que o potencial que ele vê em Araguaína é o turismo de negócios, né? Tem ali também o impulsionamento pela educação, saúde, que também traz bastante gente para cá. Mas para você, que é da área aí do turismo de aventuras, como que você vê o turismo de aventuras na região? É um processo que se iniciou há pouco tempo, mas que, de certa forma, vem caminhando a passos largos. A Araguaína hoje tem 4 pontos turísticos consolidados e que, de certa forma, tem o seu certo potencial. A Araguaína, sim, é voltada para negócios, voltada para esse turismo de eventos, mas também tem o que fazer na cidade nesse intervalo de tempo. A gente tem o Pantanal Araguainense, a gente tem o Morro do Além, a gente tem a Cachoeira do Japonês, a Cachoeira do Sol Nascente, que tem relevância, sim, no turismo. São locais muito bonitos. Professor, na sua visão, o que você acha que falta
para Araguaína entrar na rota do turismo? Eu dei uma risadinha aqui porque eu dou aula de planejamento turístico, né? Sim. E aí tá aqui o Eduardo, que de vez em quando tem uns desabafos. Meu de professor. aula. Veja bem, precisa-se fazer o beabá, né? Começar a lição de casa inicial. E isso passa. O que é o beabá? Após você ter aí todo o inventário turístico e seu respectivo diagnóstico, você precisa de um plano municipal de turismo integrado com um plano regional de turismo. Como a gente estava conversando aqui antes de iniciar o bate-papo, o turismo ele ocorre de forma regionalizada. Nenhum destino ele é um destino único por si só. Ok, pode ser que talvez tenha alguns destinos. Vou para Nova York? Tá. Eu só vou para Nova York, não vou fazer mais nada fora de Nova York. Mas a grande maioria dos destinos são... Você tem o destino principal, né, que ele é o epicentro que recebe a grande maioria do fluxo, e você tem os destinos complementares, que agregam outros atrativos e serviços. E isso faz com que a região fique muito mais forte do ponto de vista mercadológico, porque as pessoas elas vão para um destino querendo conhecer todos os atrativos que tem ali. Sim. E aí, se você tem um aqui ou outro ali, não fica muito atraente. Você tem que ter um complexo, digamos assim, de atrações para que ele se torne viável para o próprio turismo. E eu vejo que Araguaína precisa, primeiramente, ter esse beabá, plano municipal integrado ao plano regional, né? Pensar de forma integrada com os demais municípios, porque aqui receberá o fluxo principal e vai distribuir para os demais da região. Recentemente, a prefeitura, né, o governo municipal, juntamente com o Sebrae e a iniciativa privada, eles fizeram um mapeamento aí de mais de 300 pontos turísticos, num raio aí de até aproximadamente uns 280 quilômetros. Isso. De todo o potencial turístico da região, a gente tem mais ou menos, desses 280, a gente tem aí 40 atrativos turísticos regionais que têm relevância, sim, Babassulândia, Wanderlândia, Campos Lindos. Então, de todo esse material que foi apurado, se criou a marca turística de Araguaína. Hoje muita gente não sabe, mas Araguaína tem uma marca turística, e que está muito bonita, que está muito bem feita, e que sim, e que foi entregue à população. Isso é um pequeno passo também, mas vai dar um direcionamento muito bom, porque a partir disso a gente começa a enxergar Araguaína como polo turístico também. Araguaína é tida como cidade base, né? Sim, com certeza. As pessoas que vão visitar cidades próximas, ou que vêm a negócios, ou até mesmo na região turística, porque a gente tem alguns pontos aqui próximo, como por exemplo no Maranhão, que fica bem próximo. Araguaína é base para essas pessoas que chegam. Como fazer com que essas pessoas transitem mais por Araguaína? Então, velho, no meu ponto de vista, de novo, quando você cria... Tá, vou te dar um exemplo de um colega de faculdade que ele se tornou hoje um operador regional. Ele opera Jalapão, Veadeiros e Chapada das Mesas. O que acontece? Eu fiz uma pergunta, questionei ele uma vez. Falei, olha, por que quando você passa por Araguaína, você não fica aqui pelo menos um dia na região antes de ir para a Chapada das Mesas? Ele falou, Eric, por um simples motivo, não tem produto. Não tem produto para que eu coloque meu cliente num atrativo de vocês, num espaço de vocês. Quando ele se refere a produto, o que significa isso? Produto turístico é algo formatado, pronto para receber o turista. É algo que já está lá, o restaurante já está funcionando, eu vou chegar numa cachoeira, eu tenho ali toda a estrutura correta, tem a portaria, tem a trilha, a sinalização, eu tenho a infraestrutura dentro daquele atrativo, né? Ele não vai trazer um turista para chegar, por exemplo, aquela cachoeira belíssima que eu não me canso de visitar. Não, Santa Bárbara, que é município de Babassulândia, correto? Isso. E a Santa Bárbara é linda, mas ela não tem nenhuma infraestrutura. A trilha carece
escadas, carece de corrimão, equipamento de segurança, esse tipo de estrutura que, se não tiver, não tem como você oferecer isso para o mercado. Então, quando ele se refere assim, vocês não têm produto, é neste sentido. Não tem o produto pronto, acabado para vender para o turista. Não está pronto para colocar na prateleira. Então, a gente tem a potencialidade, porém, ainda falta refinar esse produto para que ele seja vendido a esses turistas. É isso? Com Isso. certeza. Para receber, como o Eric tá falando, a gente tem que ter o mínimo. A gente tem que ter sinalização, tem que ter segurança, tem que ter todo o apoio à pessoa para um restaurante bom, uma escadaria boa. Do que decorre o sucesso da Chapada das Mesas. Hoje a gente tem atrativos da Chapada das Mesas, como o Poço Azul e a Pedra Caída, que tem todos esses pré-requisitos. Temos escadaria, sinalização, transporte, temos restaurante lá dentro, temos piscinas, temos hospedagem. Então, isso faz com que o atrativo dê um boom e consiga receber gente de todo lugar do país, do mundo. E Sim. eu só ia complementar o que o Eduardo estava dizendo, porque assim, a Pedra Caída, ela se tornou um complexo que é o epicentro da Chapada das Mesas. Então, ela oferece todos esses serviços, essa infraestrutura, e com isso se criou diversos outros produtos ao redor, complementares. O Poço Azul foi na mesma direção, criou uma infraestrutura. Pronto, aquela infraestrutura é pronta, acabada. Você visita o Poço Azul, você tem toda uma infraestrutura ali, preparada para atender o cliente, né? Com segurança, com qualidade, comidas de nível internacional. Porque aquele restaurante ali, já fazendo um jabazinho aí, eu vou pedir os créditos lá para o Poço Azul, que era uma diária, hein? Porque, assim, realmente a infraestrutura e o serviço é de altíssimo nível. Então, está preparado para receber aquele que... Porque, gente, o nosso turista, o brasileiro já é um povo exigente, tá? No mundo, nós somos tidos como um povo bastante exigente em prestação de serviço. E a gente só descobre isso quando viaja para fora do Brasil e vê que a gente é maltratado. Então, veja bem, o visitante que vem lá do Sul e Sudeste, ele está acostumado com serviço de qualidade, né? Com boa prestação. Pode ser simples? Pode. Mas tem que ter boa qualidade, né? E uma boa prestação de serviço, uma qualificação. Assim, a qualidade, a gente tem que puxar uma brasa para nossa sardinha, que vamos combinar que a gente tem comida de qualidade na região. Realmente pode estar faltando ainda essa infraestrutura nos locais, mas pelo menos já demos o primeiro passo, que é fazer esse mapeamento, né? Já é um mapeamento que já vai ajudar bastante a entender as necessidades e, a partir daí, tomar um rumo melhor para essa questão do turismo em Araguaína. Bom, agora vamos voltar para as questões do araguainense como turista em outros lugares, que é bem a área do Joelson, que o Joelson, ele é responsável pela levar pessoas de Araguaína para outras localidades, tanto quanto em turismo de negócios, quanto de visitação mesmo. Joelson, qual que é a maior dificuldade hoje para fazer essa ponte aí entre o turista, o araguainense que quer viajar daqui? Hoje, né, a gente tinha essa dificuldade, né? Mas a partir de agora, de 22 de outubro, a gente vai ter a gente vai sair assim do nível baixo para o nível alto, né? Porque só em sair da nossa cidade, sem esse transtorno de transporte, de rodar em mais de 5 horas ou 6 horas de viagem, né? Pegar hotel em outra cidade. Então, a gente tem que colocar isso tudo na ponta da caneta. Quando a pessoa for sair de Araguaína, falar assim, a passagem de Araguaína é R$1.000, Palmas é 600. Vamos colocar na ponta da caneta? Vamos dar preferência para sair de Araguaína? Hoje, a Araguaína, ela tem preço, viu? E um voo, igual tipo assim, uma aeronave que vai vir a Araguaína é de altíssima qualidade. Então, a gente tem qualidade hoje para sair de Araguaína. E comodidade. Então, eu peço, né, que a partir de agora, né, vamos dar uma preferência para sair da nossa cidade? Vamos lotar esse avião?
Para ter ideia, no dia 3 de novembro, o voo de Araguaína já está lotado. E 3 e 13 de novembro. Então, tá de parabéns. Que é pré-feriado, 13 é pré-feriado, né? Sim, então vamos... a passagem está alta agora. Ela está alta porque o voo já está superlotado. Vamos se programar a sair de Araguaína. Eu mesmo já estou me programando, né, para viajar durante o ano todo. Então, se a pessoa se programar, a pessoa vai conseguir tarifas acessíveis, né? E cabe no bolso de qualquer um. Eu costumo falar, vamos viajar. Agora mesmo, na semana passada, eu dou um exemplo de um corredor da São Silvestre, né? Estava comprando as passagens tudo de Marabá, pagando R$2.000 saindo de Marabá. Eu falei assim, vem aqui que eu vou te falar como você sai daqui. É o Silvano, até. Seu Silvano, vamos sair de Araguaína? Mas Araguaína vai ser caro, porque é final do ano. Eu vou cotar para você. Eu consegui tarifa, assim, de R$1.300 para sair de Araguaína e voltar para Palmas, porque no dia que ele tinha que voltar, não tinha voo para Araguaína. Então, consegui tarifa de R$1.300 para sair de Araguaína e voltar para Palmas. Então, uma tarifa dessa aí, que a gente tem, hoje a gente tem tarifas. Só basta procurar pessoas responsáveis para poder você comprar uma tarifa boa. Essa questão, o voo vai ser assim um primordial, né? Tanto para quem vai sair, quanto para quem quer vir para Araguaína. Então, isso vai mudar totalmente a dinâmica, né? Dessas questões. Se eleva o e outra coisa, assim, eu estava até voltando, sair e voltar, essas empresas, né? Tipo a Ford, né? Que transporta, tem passageiros todo mês para fazer curso, que é o mecânico, é o atendente, é selo de qualidade, é os diretores saindo de Araguaína. Eu liguei essa semana retrasada para o seu Júlio. Seu Júlio, se programa o ano todo para mandar seus funcionários sair de Araguaína. Você vai pagar mais barato e vai sair daqui, porque teve muito problema. Eu tenho um cliente aí que eu mexo muito com corporativo, né? Tem muitos corporativos, graças a Deus a gente tem bastante cliente corporativo. Eu tive clientes aí que perdeu um dos melhores funcionários porque saindo daqui para Imperatriz, perdeu em um acidente trágico, né? Então, isso aí a gente perde pessoas de qualidade, pessoas que têm a vida toda porque não temos voos em Araguaína. Mas a partir desse momento que vai acontecer em Araguaína, esse aqui é só o começo, 3 voos por semana. Mas se a gente conseguir lotar esses voos, pode colocar a frequência, já estão sondando outras companhias como a Latam. Então, assim, depende de quem? De nós. Vamos dar preferência para comprar as passagens saindo de Araguaína. Vamos lotar esse voo, né, para poder a gente ter, para mostrar para a companhia aérea que a gente tem potência. Porque aqui, Araguaína, o raio de Araguaína, de cliente, não é só Araguaína, tem muitas cidades próximas. Você vê Colinas, vê Santa Fé, Pé do Morro, então tem muitos clientes de fora. Então vamos, Carolina que liga direto, pertinho, né? Então Balsas, então vamos divulgar nessas regiões para poder trazer mais clientes para esse voo. Vai facilitar bastante. O senhor ia concluir? Não, o que eu ia dizer é o seguinte, na realidade aquilo que você estava trazendo em relação das pessoas que, não é só as pessoas que saem, né? As pessoas também que, quando você tem a possibilidade de ter um transporte aéreo, você propicia que diversos outros negócios reverbere, né? Se você tem Por quê? Porque as pessoas... Imaginem que você tem lojistas que vão fazer compra em São Paulo. Já é uma opção dele estar saindo de Araguaína. Você tem pessoas que vêm fazer negócios aqui, que seja dar uma palestra, que seja dar um treinamento. Você está fomentando o crescimento do desenvolvimento de negócios na cidade. Então, a questão da vinda de voo para... O retorno, né, na realidade, de voo para Araguaína é fundamental para o desenvolvimento da cidade. É uma dinâmica que vai fazer com que a Araguaína eleve a um outro patamar, né? E você eleva, inclusive, o nível de profissionais que pode estar vindo para cá, como o próprio Joelson disse. Muita gente, às vezes, tem resistência em vir para Araguaína por conta de não ter o transporte aéreo. Porque, mas e aí, eu quiser passar minhas férias, ou vim visitar minha família, fica mais difícil e tal. E às vezes até mesmo para vir rapidinho. Eu tenho 2 dias.
se for numa distância maior, é só o tempo da viagem. De avião, Sim. é no mesmo dia, a questão de horas, você já está em outra localidade, isso facilita demais. E acredito que Araguaína, como polo, querendo ou não, Araguaína, como não tem essa potência turística, né, um atrativo turístico para deixar a pessoa na cidade, Araguaína funciona como base. Então, as pessoas vão chegar em Araguaína, vão passar o dia nas cidades do entorno e à noite vão retornar para Araguaína. E aqui se torna até para a Chapada das Mesas, tá? Um caminho para a Chapada das Mesas. Por quê? Porque o nosso aeroporto é muito mais próximo da Chapada das Mesas que o aeroporto do Maranhão. O aeroporto mais perto é Imperatriz. Imperatriz, acho que, salvo engano, 250, né? 250. 250 quilômetros de Carolina. Sim, E a gente está muito mais perto de Carolina. 100 quilômetros. 100 quilômetros. E isso traz um retorno financeiro. Antes da gente começar a gravar, você falava dessa questão do turista que vai para o entorno, mas que tudo acaba voltando, o retorno financeiro para a cidade é bem grande, né? Sim, a Araguaína tem toda a estrutura. Temos bons restaurantes, temos bons hotéis. Agora acaba de abrir a rede Ibis aí, né? Que vai dar mais uma alavancada. Então, assim, a gente tem estrutura. E essas cidades pequenas do de Araguaína não tem tanta estrutura. A gente não consegue ter tanto recurso próximo. E são pontos turísticos que não são estruturados. Cachoeira Santa Bárbara, que é um lugar muito lindo que a gente vinha falando. Tem um grande potencial, só que você tem que levar toda a sua comida. É uma trilha rústica. Então, acaba que volta sempre para Araguaína. E Araguaína se torna um polo turístico. Então, até os próprios empresários que já têm uma infraestrutura, por exemplo, Cachoeira Paraíso, que está lá em Vanderlândia, ela compra todo o seu material em Araguaína. Então, o cliente sai de Araguaína, visita a cachoeira e retorna toda aquela renda para Araguaína novamente. Não esqueçamos da temporada de praia, Sim, que é o maior sim, atrativo sim. do estado de Tocantins. Nós paramos literalmente em julho para as praias. Para as praias. Né? Então as praias são consumidores de Araguaína. Araguanã, que está a 60 quilômetros daqui. Onde as bebidas são compradas onde para servir lá? Né? Todo então, o comércio, né? Todo Desde o comércio. Biquíni, protetor solar, tudo meio que... E é isso que os gestores municipais precisam compreender. Quando você me perguntou lá no início, em relação o que falta essa visão mais ampla, falta essa visão de rede, de conectividade, de sistema, porque é um sistema, o turismo é um sistema. E aí se você tem as nossas praias, elas são muito mais estruturadas que as praias do Maranhão, né? A região do Maranhão. Tanto é que os maranhenses vêm para as praias nossas aqui no Tocantins. Tocantinópolis, Aguiarnópolis, toda aquela região ali na divisa com o Maranhão. O Pará já costuma ter uma infraestrutura que rivaliza com a gente, né? Que a gente tenta e a gente briga um pouquinho com os paraenses em relação à oferta de serviço. Mas, veja, tudo que está ao nosso redor aqui, o maior ponto de consumo dos produtos, de venda dos produtos, é Araguaína. E aí, se os gestores municipais têm essa consciência e se integram, todo mundo sai ganhando. Isso é bacana. E eu volto a pergunta para vocês. Quando se pensa em turismo, você pensa em quê? Você pensa numa cachoeira, né? Você pensa numa praia, você pensa... Raramente você vai pensar no turismo de negócios, no turismo de empreender, né? Então, assim, voltando para esse pensar de turismo, a gente volta pro ecoturismo, que é o turismo de natureza, que é o que as pessoas querem sair para conhecer, na real. A gente sai daquele turismo de cidade, você conhecer a Torre Eiffel, você conhecer, e começa a voltar mais para dentro, pro pertencimento, né? Então, assim, Araguaína, com em torno de ecoturismo, tá preparada para receber. Pelo menos eu falo pela minha agência Selva Vertical. Então, assim, hoje, se você quiser atender um grupo corporativo, estou preparado. Se você quiser atender um grupo familiar, estou preparado. Eu não quero remar sobre os rios, que nós estamos na região do Vale dos Grandes Rios, né? Então, é uma região muito rica, não só de cachoeira, quanto de água em abundância. Então, assim, vem com a selva aqui, procura a gente, que a gente está pronto para atender, dentro de Araguaína. Olha o jabá, olha o jabá. Tá acabando o podcast ainda não, calma. Nessa questão
de muitas águas, a gente tem aqui, e é uma cultura do araguainense, os balneários, né? Que a gente não pode deixar eles esquecidos, que isso também gera um atrativo que a cidade tem, principalmente para essa questão das pessoas que estão aqui de passagem rápida. Então, os balneários, eu vejo que eu estou em Araguaína há 6 anos. Então, desde que eu cheguei, um local específico que eu frequento, ele já passou por uma transformação e tá muito bonito, mais estruturado para receber as pessoas. Então, essa questão também é bem marcante de Araguaína, né? Essa questão dos balneários, e é uma questão, e é um meio que está cada vez mais estruturado, mais organizado para receber as pessoas. De certa forma, todos buscamos conforto, né? Como você estava falando a respeito do avião, eu prefiro pagar mais caro para não ter que ir a Palmas embarcar e embarcar aqui em Araguaína, que está dentro de casa, né? Pelo conforto. Eu não vou ter que pegar a estrada por 5 horas, então, assim, tá dentro de casa. De um acidente, né? Isso. Então, assim, quando você estrutura esses locais, quando você prepara esses locais, te dá mais conforto pro turista, né? Ele já não vai mais sentar no chão, numa pedra lá, para esperar o tempo passar. Ele já vai sentar numa cadeira, ele já vai ter comida pronta quentinha no prato dele, em vez de estar levando na marmita. Então, assim, estruturar é primordial. A gente já está aí quase finalizando o nosso tempo. Eu queria perguntar para o Joelson, porque a gente estava falando dessa retomada, de como vai melhorar para a cidade, mas na tua visão, qual que é assim, os pontos primordiais assim, que vai ter um impacto positivo muito bom com essa retomada dos voos? Só para a gente encerrar. Assim, a gente lançou até algumas promoções visando essa Araguaína, né? O principal o que vai acontecer de principal? As pessoas vão ter mais segurança de sair, de viajar, de voar de Araguaína. Então as pessoas, assim, tem umas pessoas que me ligou essa semana, mas vai ter mesmo? Então, assim, tão bom que não vão nem acreditando. É muito bom para ser verdade. Então, assim, estão em dúvida. Eu falei assim, não tem como não dar certo, né? Vai dar certo, já deu certo. Você pode comprar sem medo, porque a gente vai tirar essa pessoa da sua cama, do seu sofá e colocar essa pessoa no avião e ele vai fazer as suas viagens dos sonhos. Então, Araguaína, tem muitas pessoas que não viajam de avião porque não querem ir até certo ponto de carro. Vou até vou logo para Goiânia e pronto. Vou logo para o Nordeste de carro. Então, com essa retomada agora que a gente vai voltar, e com certeza eu vou ver o que eu via há 15 anos atrás, o aeroporto lotado. Então, a gente vai ver muitas pessoas felizes em embarcar em Araguaína. Então, o ponto principal vai ser a felicidade dessas pessoas embarcando em Araguaína. Eu acho que vai tocar muito. Mais do que economicamente, então, vai ser a satisfação em poder sair confortavelmente de Araguaína e retornar também, né? Porque é uma via aí de mão dupla, né? Sim. Tanto a ida quanto o retorno. Inclusive, porque os voos agora são só 3 vezes por semana. Por enquanto é só 3, né? A agenda, a maioria das pessoas, 1 ou 2 noites, 2 dias no destino, né? Eles estão se adequando. Eu falo assim, vamos adequar as datas da sua reunião, vamos reorganizar. Sair antes, a reunião é lá na terça-feira, vai na segunda para Brasília, faz o que tem em Brasília, depois você corre para São Paulo, que sua reunião em São Paulo é só na terça. Então, eles estão adequando, sair antes para fechar negócio em Brasília ou em outra cidade, para fazer o último agradável, né? Já resolver 2 coisas numa viagem só, para poder aproveitar essa saída. Para não ficar um dia parado sem fazer nada. Eles estão se organizando vou para Palmas, resolvo que tem Palmas e vou seguir depois, né? Uhum. Minha viagem. Então, eles estão se reorganizando, fazendo esse tipo de parada para poder conseguir sair daqui de Araguaína. Bacana. Professor, quer dar suas considerações finais? Eu só quero agradecer pelo convite aqui, né, de participar, junto com a Ciara e os demais parceiros aí do turismo.
quero dizer assim, que a gente tem uma longa jornada do turismo aqui em Araguaína. A questão da vinda tão esperada do voo, ela é um dos passos, mas se a gente não se organizar enquanto setor privado também, setor hoteleiro, as agências, né? Agências, setor hoteleiro, restaurantes, bares. Eu já disse também em algumas aulas minhas, que a Araguaína tem um grande potencial para o turismo, que a gente chama de by night, que é o turismo noturno mesmo, é a badalação, final de semana. A gente tem uma riqueza de bares muito grandes. E isso pode atrair todo o interior. Nós não podemos esquecer que não é só atrair o visitante que vem lá de Brasília, de Goiânia, né? É atrair o visitante que está aqui da nossa região também, né? Que vem de Baçulândia, que não tem isso na cidade dele. E riqueza tem em todo lugar. Riqueza tem em todo canto. Então, você tem pessoas que tem potencial para consumir esse tipo de serviço aqui. E aí, se a gente não tiver essa união, essa junção do trade, que nós chamamos trade turístico, que é esse setor hoteleiro, bares, restaurantes, setor aéreo, agência de viagens, com o setor público, se não houver essa conexão, infelizmente, não há turismo que se desenvolva de forma a ter sucesso. Eduardo? Primeiramente, agradecer o convite. Muito bom. Sempre é bom falar de turismo. E falar que Araguaína tem muita coisa para mostrar, que Araguaína tem atrativo turístico, sim. E que, se depender da selva, a gente vai lutar cada vez mais para que fique mais conhecido. É uma missão da selva apresentar Araguaína, primeiro ao cidadão, para a gente poder receber essa demanda de fora já com qualidade, com toda a estrutura feita. A cidade só é boa para o visitante quando é boa para o morador. Né? Então, e aliás, o Eduardo quer dar os parabéns aqui, porque é um desbravador da região, né? De Araguaína e região. E esses produtos só existem aqui em Araguaína, eles só existem porque ele resolveu realmente arregaçar as mangas, literalmente, dar a cara a tapa e aí colocar no mercado. Sair do potencial e vir para ação. E muita gente começou a viajar por conta dele. O passeio no Rio, eu ainda quero fazer. Tá vendo? Minha convidada. Não é de hoje que eu já tenho visto algumas coisas sobre, e é uma coisa que eu ainda vou fazer. Sim, dentro breve. da cidade, hein? Será só uma delas, tá? Eu tenho certeza que a partir da primeira viagem que você fizer comigo, você vai querer todas as outras. Tá certo. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês. Foi muito importante a vinda de vocês hoje. Me despeço hoje de vocês que estão aí nos ouvindo e espero vocês nos próximos episódios do podcast A Seara. Obrigada pela participação, obrigada por estarem nos ouvindo e até a próxima.